estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, e hoje a gente vai falar sobre distúrbios de alimentação. O que é isso? Você tem distúrbio? Será? Vejamos. Bom, em meus dias de pós-graduação em psicologia clínica, no fim da década de 1960, conheci duas mulheres que sofriam de distúrbios de alimentação, embora eu só fosse compreender isso muitos anos depois. Uma delas era uma brilhante estudante de pós-graduação em matemática em Harvard, amiga dos tempos de faculdade. A outra, funcionária do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. A matemática, apesar de esquelética, simplesmente não conseguia comer. Dizia ter nojo da comida. A bibliotecária tinha um corpo enorme e era dada a verdadeiras orgias de sorvetes, tortas de cenoura e outras sobremesas. Depois, como uma vez confessou com certo embaraço, ia escondido ao banheiro e provocava vômito. Hoje a matemática receberia o diagnóstico de anorexia e a bibliotecária bulimia. Naquele tempo não havia esses rótulos. Os clínicos apenas começavam a comentar o problema. Hilda Bruck, a pioneira desse movimento, publicou seu artigo seminal sobre distúrbios de alimentação em 1969. Intrigada com as mulheres que morriam por falta de alimentação, acredita que uma das várias causas desse distúrbio é a incapacidade de identificar e reagir adequadamente a impulsos físicos, notadamente, claro, a fome. Desde então, a literatura clínica sobre distúrbios de alimentação floresceu com uma série de hipóteses sobre as causas que vão desde garotas cada vez mais jovens, sentindo-se obrigadas a competir com padrões de beleza inatingíveis, a mães encheridas que envolvem as filhas numa teia controladora de culpa e censura. A maioria dessas hipóteses apresentava uma grande falha. Eram extrapolações de observações feitas nas sessões de psicoterapia. Muito mais desejável do ponto de vista científico são estudos de grandes grupos de pessoas num período de vários anos que identifica quais delas vão contrair o problema. Esse tipo de estudo propicia uma nítida comparação que permite identificar, por exemplo, se o fato de ter pais controladores predispõe a garota a distúrbios de alimentação. Além disso, pode identificar o conjunto de condições que levam ao problema e distingui-las de condições que podem parecer a causa, mas na verdade se encontram tanto em pessoas sem o problema quanto nas que buscam tratamento. Quando um estudo desse tipo foi feito, de forma minuciosa, com mais de 900 garotas da 7ª série ao 2º grau, descobriu-se que os déficits emocionais, sobretudo a incapacidade de distinguir sentimentos e de não controlá-los, eram os principais fatores que causavam os distúrbios de alimentação. Mesmo no 2º grau, já havia 61 garotas nesse ginásio frequentado por filhos de classe abastarda de Minneapolis com sérios sintomas de anorexia e bulimia. Quanto maior o problema, mais elas reagiam aos reveses, dificuldades e pequenos aborrecimentos, com intensos sentimentos negativos que não podiam resolver e menor a consciência do que exatamente estavam sentindo. Quando essas duas tendências emocionais se juntavam a uma grande insatisfação com o próprio corpo, o resultado era anorexia ou bulimia. Descobriu-se que pais que são muito controladores não desempenham um papel causal nos distúrbios de alimentação. Como advertira a própria Hilda Bruck, não era provável que teorias baseadas numa visão a posteriori fossem exatas. Por exemplo, os pais podem facilmente tornar-se muito controladores em relação aos distúrbios de alimentação da filha, no desespero de ajudá-la. Também julgadas irrelevantes foram algumas explicações como medo da sexualidade,
início precoce da puberdade e baixa autoestima. Em vez disso, as correntes causais reveladas por esse estudo começavam com os efeitos sobre as meninas de uma sociedade preocupada com uma magreza antinatural como sinal de beleza feminina. Como muito antes da adolescência, as meninas já se preocupam com seu peso. Uma garotinha de 6 anos, por exemplo, rompeu em prantos quando a mãe a convidou para ir nadar, dizendo que ficava gorda de maiô. Na verdade, diz o pediatra dela, que conta a história, o peso da menina era normal para sua altura. Num estudo de 271 jovens adolescentes, metade das garotas se julgava gorda demais, embora a maioria tivesse peso normal. Mas o estudo de Minneapolis mostrou que a obsessão com excesso de peso não é suficiente em si para explicar por que algumas garotas passam a ter distúrbios de alimentação. Algumas pessoas obesas são incapazes de distinguir entre medo, raiva e fome. E assim, embolam todos esses sentimentos como significando fome, o que as leva a comer demais sempre que não estão bem. Alguma coisa semelhante parece acontecer com essas garotas. Gloria Leon, psicóloga da Universidade de Minneapolis, que fez o estudo das meninas e dos distúrbios de alimentação, observou que elas têm pouca consciência de seus sentimentos e dos sinais de seus corpos. Esse era o mais forte fator de previsão de que iam ter um distúrbio de alimentação nos próximos 2 anos. A maioria das crianças aprende a distinguir suas sensações, a saber a diferença entre o tédio, a raiva, a depressão ou a fome. É uma parte básica do aprendizado emocional, mas essas garotas têm dificuldade em distinguir seus sentimentos mais básicos. Pode ter um problema com um namorado e não saber se estão com raiva, ansiosas ou deprimidas. Sentem apenas uma difusa tempestade emocional com a qual não sabem lidar efetivamente. E, em vez disso, aprendem a se sentir melhor comendo. Isso pode tornar-se um hábito emocional fortemente entranhado. Mas quando esse hábito, para aliviar-se, interage com as pressões que as garotas sentem para permanecer magras, está aberto o caminho para o surgimento de distúrbios de alimentação. A princípio, ela pode começar com orgias de comida, observa Gloria Leon, mas para continuar magra, tem de recorrer a vômitos ou laxativos, ou intenso exercício físico para perder o peso ganho com o excesso de comida. Outro caminho que essa luta para lidar com a confusão emocional pode tomar é a garota não comer nada. Pode ser um meio de sentir que tem pelo menos algum controle sobre esses sentimentos esmagadores. A combinação de pouca consciência interior e fracas aptidões sociais faz com que essas garotas, quando perturbadas por amigos ou parentes, não ajam efetivamente para melhorar o relacionamento ou sua própria aflição. Em vez disso, a perturbação dispara o distúrbio de alimentação, seja bulimia, anorexia ou simplesmente orgias de comida. Gloria Leon acredita que o tratamento eficaz para essas garotas precisa incluir uma instrução terapêutica sobre as aptidões emocionais que lhes faltam. Os clínicos constatam, ela me disse, que se os déficits nas aptidões emocionais forem abordados, a terapia funciona melhor. Essas garotas precisam aprender a identificar seus sentimentos e aprender melhores meios de aliviar-se ou lidar com seus relacionamentos, sem recorrer aos hábitos alimentares mal adequados para resolver o problema. Gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.